Querido amigo e querida amiga, seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. Bom, havia um cristão que uma vez ele esteve muito doente e ele perguntou ao Senhor nas orações: Deus, o que é que eu fiz de errado? Por que é que eu estou a passar muito mal e a minha vida quase está a chegar ao fim? Qual foi o problema, Deus? Por que é que não ouve minhas orações? Mas depois ele teve um sonho. Deus lhe mostrou toda a forma de vida que ela levava. Percebeu que afinal, de tanto abusar o corpo, uso de substâncias químicas terríveis, drogas e tudo, acabou estragando o corpo no interior. Os médicos entendem melhor. E já estava numa situação lamentável, com cancro prestes a morrer. Foi uma situação triste. E ela mudou a oração. Disse: Deus, eu não te peço para que você me cure, mas peço para você me perdoar e mesmo que eu mora na esperança da salvação. Bom, essa é uma história. Espero que essa não seja a situação minha, nem situação a sua. Por que eu contei essa história? Porque eu quero te levar a um assunto muitíssimo interessante sobre saúde. Deus, Ele criou leis que governam o universo e o corpo do ser humano. Existe hoje uma teoria popular que diz: meu corpo, minhas regras. Que quer dizer, eu é que faço o que eu quero. Não é verdade. Você tem um dono, que é Deus, que Deus deve te ditar o que é que se deve fazer. Estas leis violadas trazem consequências. É questão de causa para o efeito. Aquilo que você faz, então você recebe a consequência. É a lei da causa para o efeito. Muitas das vezes nós vamos até a Deus com orações que são orações que eu posso dizer que é uma oração ignorante, né? Nos destruímos, depois queremos que Deus faça milagre. Lembra que uma vez Satanás tentou Cristo dizer que lança-te daqui, depois os anjos de Deus vão te pegar? Era uma estratégia de mandar Cristo se destruir e esperar obra sobrenatural de Deus. Uma e outra vez Deus faz, nos ajuda, porque Deus é amoroso, é compassivo. Mas Ele, além só de nos ajudar para nos tirar de problema para que amanhã voltemos para lá, Ele quer nos informar dos meios pela qual nós devemos evitar os problemas. Na verdade, o médico até trata. Espera que você tenha doença para tratar. Mas Deus quer te curar, quer prevenir, para você não ter mais essa doença. Deus deu na Bíblia regras claras de como nós devemos nos preservar. Ok? Numa condição saudável. Essas regras, quando são obedecidas, vão nos fazer ter uma vida de prosperidade e de saúde. Não estamos a dizer que não vamos ficar doentes, mas pelo menos esses poucos dias passageiros, cheios de aflições aqui no mundo, de pecado, pelo menos vamos desfrutar um pouco. Deus quer te ver você saudável, porque a espiritualidade e a saúde vão juntos. Se você não estiver bem de saúde, você não terá como servir a Deus e não vai ter uma vida feliz mesmo com a tua própria família. Então, Deus te apresenta leis de saúde na Bíblia. Te apresenta o que deves comer, o que não pode comer. Ele te apresenta aquilo que você pode usar para o seu bem-estar e aquilo que você não pode usar. É por isso, no capítulo 3 do livro de João, quando você vai estudar na terceira carta de João, você vai ver ali dizendo o seguinte: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e tenha saúde. Afinal, Deus nos deseja que nós estejamos saudáveis. Ele nos deseja que tudo corra bem na nossa vida e que nós tenhamos saúde. É isso que Deus quer, que todos nós estejamos saudáveis. Então, nós precisamos perceber. Bom, 1 Coríntios 6, 19 a 20, o texto bíblico diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e não sois de vós mesmos? Esse texto está a nos ensinar o seguinte: nós somos feituras de Deus, criaturas de Deus. E Ele nos comprou na criação, Ele nos criou, e na redenção, Ele morreu por nós na cruz. Então, o nosso corpo, não é o meu corpo, minhas regras. O teu corpo é a morada do Espírito Santo, é o corpo de Deus. Né? Deus é que deve mandar na sua vida o que se deve comer, o que se não pode comer. Deus é que deve mandar. Então, não temos como separar Deus da nossa mesa de jantar. Não temos como separar Deus no nosso almoço. Não temos como separar Deus no nosso matabicho. Deus deve estar naquilo que você come e é assim onde você estará em saúde. Se quiser deixar Deus, separar Deus, tudo bem. As consequências certamente virão. Bom,
Eu disse que é relação da causa para o efeito, né? Usamos muito cigarro por muito tempo, então depois vamos colher aquilo que é necessário para colher. É causa para o efeito, mas Deus não quer que isso aconteça com seus filhos. Meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Fala Deus no livro de Oséias, mas o conhecimento não pode te faltar, porque a palavra de Deus apresenta toda a verdade. Isso nós estudamos. Quando nós continuamos a estudar a Bíblia, Romanos 12, versículo 1, diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de que é o vosso culto racional. Então, sacrifício vivo faz uma comparação de animais que eram mortos no Antigo Testamento. Aquele animal cordeiro deveria ser de 1 ano de idade, sem mancha. O sacerdote fazia uma olhar muitíssimo importante ali para poder verificar se há um problema, né? Um olhar perscrutador para poder perceber se havia um problema nesse cordeiro, mas também passava as mãos para perceber se não há defeito nenhum, porque aquele sacrifício, aquele animal deveria representar o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo, que há de vir morrer pela humanidade como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus quer também que o seu corpo seja um corpo santo, perfeito e agradável. Quando eu digo isso, como estou a falar no contexto de saúde, está a querer dizer o seguinte: quando ele olhar para ti, não quer ver que o rim está estragado, não quer ver que tens pedras, não sei, dentro do corpo, não quer ver que o sistema circulatório não está a andar bem, ele não quer ver que você tem tantos tipos de tumores dentro do seu corpo. Ele não quer ver que você está cheio de doenças dentro. Ele não quer ver que você está cheio de vírus. Não quer ver esses tipos de problemas. Claro que pode acontecer que talvez não estejamos nessa situação. Ainda há esperança. Deus pode te restaurar. Porém, nós devemos obedecer às leis de saúde. Não podemos comer, não podemos beber aquilo que vai prejudicar a nossa saúde. É assim como a palavra de Deus nos ensina, porque Deus nos quer que tudo vá bem na nossa vida. Bom, quais são os elementos que nós devemos evitar no nosso alimento, segundo a palavra de Deus? Levíticos 3, 17. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. O que quer dizer isso? Vamos evitar o máximo o colesterol. Vamos evitar sangue. Há pessoas que bebem sangue. Você sabe que sangue é a parte do animal onde fica doenças? Mesmo você quando vai ao hospital, os médicos precisam de sangue para poder saber o teu estado. Mas há pessoas que têm a ousadia de beber sangue e começam a ter doenças que não se percebem. Outros gostam de muito óleo e isso aumenta problemas, né, dentro do nosso organismo. E nós sabemos, eu não sou médico para entrar muito em profundidade, mas pelo menos a Bíblia mostra que existe uma grande ciência por detrás. Ok, claro que Deus, quando estava a dar essas ordens, estava a falar com um povo que na sua primeira vez eram, antes de ser grandes eruditos e estudiosos, então ele deveria usar uma linguagem simples. Mas se eu te dizer para você levar esse texto para um PhD na medicina e dizer por que eu não posso comer muita gordura e nem sangue, vai te explicar quais são as consequências terríveis dessas coisas. Então devemos evitar. Deus proíbe isso na palavra dele. Mas também Deus separa os animais entre puros e impuros. É uma linguagem usada puro e impuro, no sentido religioso, para fazer o povo de Israel entender. Mas Deus, quando estava a transmitir isso já como todo para a humanidade, ele simplesmente queria dizer animais que dá para comer e animais que não dá para comer. Você lembra que nem foi desígnio de Deus que o homem viva dos carnes dos animais. A alimentação original foi a alimentação vegetariana, que ele deu no livro de Gênesis. Só que quando o homem pecou, depois do dilúvio, os caminhos dos homens ficavam maus todos os dias aos olhos de Deus. É daí onde Deus permitiu carne. E veja que é interessante que o comentário da Bíblia disse que os dias dos homens começaram a diminuir. Já saíram daqueles 900 anos para 120. Né? Começaram a baixar aí 120 por aí. Então, por causa de Deus permitir alimentos carnes. Mas no início o desígnio de Deus não foi esta. É por isso eu tenho um aprecio para aqueles que, talvez você que está me acompanhar, que muitas das vezes decidem viver pelo menos 80% da sua alimentação de vegetais, cereais, frutas, verduras e nozes. Esses são alimentos mais
mais saudáveis. Porém, Deus disse que mesmo nesses animais, então, existem animais puros e animais impuros, saudáveis e não saudáveis. Então, Gênesis 7:2 apresenta esse princípio no início. De todos os animais limpos, levarás contigo 7 a 7, macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos ou impuros, 2 machos e a sua fêmea. Então, Levítico 11:2-3, então é aí onde Deus começa já a distinguir. Dizer aos filhos de Israel, são esses animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra, ok? Dentre animais que podereis comer, tudo que tem unhas fendidas, casco dividido e que rumina, isso podes comer. Então aqui encontramos em geral vaca, encontramos cabritos, aqueles animais que nós conhecemos, né? Que a Bíblia apresenta aqui, eles têm unhas fendidas, casco dividido e que rumina. A questão de puro e impuro aqui não é uma lei porque Deus quer ser arbitrária para te dizer coma isso ou aquilo porque é uma lei religiosa, não. Ele está a poupar você de problemas, está a dizer que pelo menos esses são bons. Okay? Mas as pessoas hoje querem comer tudo. E tem doenças que não têm nomes. Ok? Deuteronômio 14:7-8 proíbe comer o camelo. Você sabia que tem muita gente que come camelo? Mas na Bíblia foi proibida. Porque camelo não é alimento saudável. Todavia, dos que somente rumina ou que tenha unhas fendidas, estes não comereis. O camelo. Ele coloca até o camelo. O lebre, coelho. Né? Há quem come coelho. Porque ruminam, mas não têm unhas fendidas. São imundos para vós. Outro alimento mais terrível, o porco. As pessoas pensam que a Bíblia proíbe as pessoas comer porco porque Jesus mandou os demônios. A razão não é isso. Antes de Cristo fazer isso, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, Deus já havia dito o seu povo para não comer carne de porco. Porque mesmo os próprios cientistas, eu como disse que eu não sou especialista na nutrição, mas você pode perguntar, né? Porco carrega muitas doenças. Ok? Então, o porco que tem unhas fendidas, Deuteronômio 14:7-8, mas não rumina, será imundo para vós. Destes não comereis carne e nem tocareis o seu cadáver. Bom, talvez você goste do porco, mas Deus está a dizer que isso não é saudável. Levíticos 11:9-10 fala também sobre peixe. Estes são os que podereis comer de todos os animais que há nas águas. Tudo o que tem barbatano e escamas. Nos mares e nos rios, esses comereis. Então, peixe, aqueles que têm barbatanas, nós podemos comer. Mas tudo que não tem barbatanas, nem escamas, nem nos mares, nem nos rios, todo o réptil das águas, todos os animais que vivem nas águas, estes serão abomináveis para vós. As pessoas comem lula, camarão, não sei o que, tudo isso é imundo. É animal que não, como é que é peixe que não vai te fazer bem de saúde. É isso que Deus está a dizer. Levítico 11:13. Dentre as aves, estas abominareis, não comereis, serão abomináveis a águia, quebrantoso, abutre, chofrango, entre muitas aves aqui. Então, aves que nós devemos comer são aqueles mesmos. Peru, frango, galinha neste caso. Então, são esses. Então, você não seja muito criativo em querer matar qualquer tipo de animal, qualquer coisa para você comer, né? Ser escravo do apetite, que tudo quando você vê na sua frente só quer meter no seu estômago. Você tem que saber que aí está envolvido a questão da tua saúde. Talvez agora ainda é jovem, para desfrutar de boa saúde, mas você terá problemas graves no futuro. Então, vamos obedecer a Deus para que nos vá tudo bem como Ele nos prometeu. Então, Deus ainda continua a falar sobre isso. Então, há um equívoco muito grande que nós encontramos no capítulo 10 do livro de Atos 17-28, em que as pessoas interpretam mal a visão de Pedro. Pedro recebeu um lençol que tinha muitos animais imundos. E Deus disse, mata e come. Depois Pedro negou, disse, eu não posso comer nada imundo. Então Deus disse, por que você chama de imundo aquilo que eu purifiquei? Primeiramente, para começar a entender a hermenêutica desse texto, como interpretar bem, devemos perceber o seguinte, aquilo é visão. Visão não pode ser interpretado literalmente, essa é a primeira coisa. Visão não pode interpretar literalmente. Segundo, Pedro tinha muito preconceito com os não-judeus. Ele estava a evitar de pregar o evangelho aos gentios. Então Deus usou aquele lençol para mostrar que o mundo está cheio de répteis. Os imundos de qualquer forma, porque os judeus chamavam imundos os gentios, né? Mas Deus disse que não chama imundo aquilo que eu criei. Em outras palavras, Deus estava a ensinar que você tem que sim, a expressão mata e come, quer dizer vai e lhes salva. Lhes ensina a verdade. Vai levar a salvação para eles. Então, não chama de imundo, quer dizer, quanto à salvação, todos os seres humanos, não tem nenhum ser humano imundo, porque Cristo veio morrer para todos.
Então, esse é o ensinamento. E vai perceber logo depois dessa visão. Pedro, ao sair, se encontra com gentios e deveria lhes ministrar a palavra de Deus. Afinal, o objetivo de Deus era usando aquela visão para ensinar Pedro sobre a salvação. Mas as pessoas querem interpretar equivocadamente para sustentar o uso de alimento. E essa mesma pessoa, se você lhe perguntar, ali no lençol tinha répteis, tinha cobra. Você come cobra? A não ser que ele seja chinês, mas se não for chinês, vai dizer que eu não como cobra. Logo, ele também entende que aquilo foi uma visão e não havia comidas ali e se pode comer. Ok? Há também outro problema muito grande. As pessoas dizem que a Bíblia não proíbe bebidas alcoólicas. Não sei se, querido telespectador, já ouviu isso. Parece fazer sentido. Mas bebida alcoólica entra no mesmo grupo de bebidas que estragam a saúde do ser humano, né? Não são só alimentos que aqui a Bíblia apresentou. Tem drogas também, narcóticos. Também tem. Narcóticos, estamos a falar de estimulantes narcóticos, são fumo, estamos a falar de cigarros. Temos, por exemplo, drogas, né? Essas drogas que as pessoas usam por aí. Tudo isso estraga a saúde. Quando vamos para bebidas também, estimulantes também, temos bebidas alcoólicas, temos energéticos, temos café, temos folhas de chá preta. Isso tudo estraga a saúde do ser humano, porque contém nicotina, muita coisa que acelera o sistema nervoso do ser humano e atrapalha muitos processos dentro do corpo do homem. Né? Então, isso tudo industrializado, você tem que evitar de usar muito industrializado. Procure alimentos naturais, ok? Hoje há comidas processadas na indústria que trazem muitos problemas à saúde. Esse é o momento que as pessoas mais morrem de doenças que tem a ver com a maneira de viver do que a qualquer momento da história do homem. No passado, os nossos pais comiam coisas naturais e eles viviam muito tempo e estavam bem saudáveis. Mas hoje, não. Então, bebida alcoólica também é terrível. Né? Porque bebida alcoólica contém etanol. Etanol faz muito mal ao corpo. A Bíblia não fala diretamente do álcool, mas muitas vezes usa a expressão vinho, porque no contexto em que a Bíblia foi escrita, o vinho fermentado já saiu do estado de uma bebida simples para álcool. O vinho fermentado é que servia como álcool. Então, quando se usa a expressão vinho, como o tradutor bíblico que traz para nossas línguas, só usa vinho. Existe vinho fermentado e vinho não fermentado. Então, devemos compreender que parte da Bíblia Deus fala de vinho fermentado, que é álcool, e que parte da Bíblia ele está a falar de vinho não fermentado, que é simplesmente o suco de uva. Ok? Quando Cristo transformou água em vinho, naquele dia, Cristo não foi ali alegrar os bêbados, né? Porque só se usa isso. Mas aquela expressão vinho ali era suco de uva, né? Oinos. Era suco de uva que Cristo fez naquele momento. Ok? Quando você vai para o Antigo Testamento, você encontra, por exemplo, a palavra shakar. A palavra shakar em hebraico quer dizer um suco de uva ou suco de uva fermentado, bebida alcoólica, pela qual Noé tomou. Vocês lembram quando Noé bebeu o que aconteceu, né? Sim, então ele ficou nu. Então é basicamente isso que a Bíblia fala. Então Deus te proíbe a bebida alcoólica, porque faz mal. Né? Tem um texto na Bíblia que diz que de quem são os ais? De quem são os olhos vermelhos? De quem é a boca que fala palavras profanas? Não é aquele que madruga, como é que é? No vinho e se esquenta com vinho, dizendo traga mais. Então, você pode perceber que aí Deus estava falando diretamente de uma pessoa que acorda só bebendo, olhos vermelhos. Até tem outro texto também que diz que não olha para a bebida quando transborda aonde? No copo. Porque quando você olha para aquilo, vai te chamar e você vai beber e no fim disso tudo é trágico. Até faz a associação dos bêbados com a prostituição. Disse que depois de beber você vai pegar mulheres estranhas. É Isaías que fala isso. Então Deus proíbe bebidas alcoólicas. Eu vi um pregador a dizer: pode me mostrar um texto que diz para não beber? Eu vou citar apenas um. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte avoluçadora. Todo aquele que por eles é desviado não é sábio. Então, Deus te chama você a abandonar bebidas alcoólicas. É o meio de Satanás para te escravizar. Sei que não é fácil, mas 1 Coríntios 10, 13 diz que não sobreveio a vós tentação que se não for humana. E Deus é fiel e Ele vai te livrar. Apenas confia nele, Deus vai te livrar dessa tentação. Né? Ele dará escape para você poder vencer, né? Ele promete que há um poder nele para nos ajudar. Então, 1 Coríntios 10, versículo 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória
de Deus. Então, o Senhor Deus quer que nós estejamos bem. Mas não terminamos apenas naquilo que nós comemos. Deus fala também sobre modéstia. A Bíblia não fala de que forma devemos vestir, por cada cultura e cada época tem suas formas. Mas Ele nos chama a trajar de maneira simples e modéstia. Hoje as pessoas gostam de andar nu. Tentam de mais possível para expor o corpo, né? Mas não é assim como Deus ensina na palavra. Devemos andar de maneira modesta. Devemos evitar a vaidade, o uso de joias e tudo. Não estamos a dizer para você ser sujo, mas o mais simples, como sempre foram as mulheres que professavam a piedade e que eram servas de Deus. É isso que a palavra de Deus ensina. Nós devemos estar mais preocupados em ornamentar o nosso coração e estar em paz com Deus. Ou que se apoder da minha força e faça paz comigo. Sim, faça paz comigo. Nós devemos fazer paz com Deus. Quem falou isso é Isaías. E não estar sempre preocupados em nos apresentar fora de uma maneira tipo mais chamativa, né? É como aquele que diz, olhem para mim, né? Pessoas vão até fazer cirurgias para aumentar partes do corpo. Isso tudo ornamentar um corpo temporário, mortal e pecador. Enquanto eles deveriam lutar para adquirir o corpo imortal perfeito que Deus vai dar a todos aqueles que são fiéis, guardadores dos seus mandamentos. Então, o Senhor quer que você viva bem e você tenha muita saúde. Mas importa você cooperar com Deus. Deve evitar comer alimentos impuros. Deve evitar comer tudo aquilo que te faz mal à saúde. É assim como a palavra de Deus ensina. A Bíblia é muito clara sobre este assunto. Então, é só nós estudamos e vamos perceber.